Hoje, gente, nós vamos falar... Hoje a gente vai terminar a parte geral dos recursos, tá? A gente vai trabalhar hoje com... Cabeça da pessoa. A gente vai trabalhar hoje com juízo de mérito e efeitos dos recursos. Então, vamos começar aqui a falar do juízo de mérito. Na última aula, tá aqui já para vocês, bonitinho, mas não no lugar que devia estar, né? Tá aqui embaixo. Na última aula, a gente falou sobre o juízo de admissibilidade, né? A gente falou sobre aquela necessidade de você analisar se o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, para só depois analisar o conteúdo do recurso, o mérito do recurso. Como assim? Quando a gente recorre da decisão, gente, não dá para ser um jus esperneante. O que é jus esperneante? A decisão está correta, o seu cliente não tem o direito. Mas aí você vai recorrer do mesmo jeito para quê? Para ver se ganha no grito, para ver se vai que cola, né? Não rola. Isso a gente chama de jus esperneante, claro, que a gente chama de jus esperneante na zoação, né, gente? Não existe essa expressão no direito, né? Mas, enfim, quando a gente fala, então, em mérito da decisão, seria aquele motivo que me autoriza a recorrer da decisão, ou seja, aquele motivo que me justifica o recorrer da decisão, ou seja, o erro da decisão. E o pedido de nulidade da decisão ou de reforma, né? Ou de modificação da decisão. Esse é o mérito. É analisar se aquela decisão de fato deve ser mudada, porque ela tem um erro, e como ela deve ser mudada, tá? Lembrando, a gente só faz essa análise se ela deve ser mudada e como ela deve ser mudada, se antes tiver passado pelo quê? Pelo juízo de admissibilidade, tá? Ou seja, se antes eu tiver feito análise de todos os pressupostos processuais, recursais, e tiver percebido que sim, aquele recurso preenche todos os requisitos, tá? E aí a gente passa para análise de mérito. E é isso que a gente vai estudar agora, o juízo de mérito. O que é esse mérito? Causa de pedir recursal e pretensão recursal. O que vai ser essa causa de pedir recursal? O erro contido na decisão. Simples assim. A causa de pedir recursal, o que justifica o meu recurso, o que autoriza o meu recurso, é o erro na decisão. Eu recorro, gente, de decisão que contém erro. Não basta só a decisão ter me prejudicado. E está no juízo de admissibilidade. Agora, no mérito, eles vão... tudo bem, a decisão te prejudicou. Mas te prejudicou porque tinha que te prejudicar mesmo, porque você não tem o direito, ou porque ela está errada. Tá? Então, essa é a causa de pedir recursal. É a justificativa. E o que é a pretensão? É o meu pedido recursal, é o que eu quero com aquela decisão. E pode ser duas coisas. Que seja declarada a sua nulidade ou que ela seja reformada. Tá? Isso eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, tá? Esses dois pedidos, que isso é muito importante, tá? Bom, além disso, existe um recurso, que é o embargo de declaração. Vocês vão ver, o recurso de embargo de declaração, ele é praticamente uma exceção ambulante. Porque, assim, eu tenho regra geral que vale para quase todos os recursos. Não vale para quê? Para o embargo de declaração. Quase todas as exceções são sobre o embargo de declaração. No embargo de declaração, eu não quero que a decisão seja nem anulada e nem modificada. Porque eu não estou questionando o conteúdo dela. Eu estou questionando a forma dela. Eu estou querendo dizer que no texto dela existe uma contradição, uma obscuridade, uma omissão, é um erro material. E aí, o que eu quero? Eu quero a integração ou esclarecimento do texto. Tá? Bom, quem faz o juízo de mérito, na maioria das vezes, é o juízo ad quem. E aí eu queria falar um pouquinho, até com vocês eu acho que eu falei bem disso. Eu tenho o juízo a quo e o juízo ad quem. O que é o juízo a quo? O juízo a quo é aquele que proferiu a decisão. E o juízo ad quem é aquele que vai julgar o recurso. O juízo a quo, normalmente, ele é uma instância inferior ao juízo a quo. O juízo a quo é uma instância superior. Né? Porque o juízo a quo é o que proferiu a decisão. E quem vai julgar o recurso tem que ser um juiz, tem que ser outro órgão judiciário, senão a decisão vai ser a mesma,
e ele tem que ser hierarquicamente superior, né? Então, o juiz adquém normalmente é um órgão hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão. Óbvio que existem exceções. Uma delas é qual? É embargos de declaração, no qual o juiz ACO é o que proferiu a decisão e ele mesmo julga, porque ele só vai esclarecer o texto. Se foi ele que produziu o texto, ele que tem que esclarecer. Tá? Bom, vamos lá. Seguinte aqui. Eu normalmente, tá? Existem exceções, mas a regra é: eu interponho o recurso no juízo ACO que proferiu a decisão e ele remete para a instância superior para que seja julgado pelo juízo adquém. Ok? Bom, esse tópico 2 aqui, gente, é só para chamar a atenção de vocês que o mérito da causa pode não ser o mérito recursal. Né? Por exemplo, às vezes o meu mérito da causa é uma indenização. E o que eu quero no recurso? Eu quero modificar a decisão porque extinguir o processo sem resolução do mérito. Eu quero simplesmente que eles façam todo o julgamento do mérito. Então, são méritos diferentes, o mérito da causa e o mérito recursal, tá? E aí, eu falei para vocês, olha só, voltando aqui, que a causa de pedir era o erro contido na decisão, que justificava sua nulidade ou sua reforma, e a pretensão era o pedido de nulidade de reforma. Vamos falar um pouquinho agora justamente sobre essa causa de pedir recursal, sobre os erros que podem ter na decisão, que são 2. O erro improcedendo e o erro injudicando, tá? Reparem que são expressões em latim, erro improcedendo e erro injudicando, a gente usa com J, mas tem algumas doutrinas mais antigas que colocam com I, né? É um latim. E aí, a gente tem a diferença entre erro injudicando e erro improcedendo, que leva também a diferença na pretensão recursal, no pedido recursal, tá? Bom, vamos lá. O erro injudicando é um erro na aplicação do direito material. Lembrando que direito não é ciência exata, mas ciência social aplicada, que permite interpretação. Então, quando o juiz aplica o direito naquele caso concreto, ele interpreta o direito conforme aquele caso concreto. E aí ele julga o pedido procedente ou improcedente. Mas eu posso discordar disso, mostrando que aquela interpretação dele está equivocada. E aí eu vou ter que convencer a instância superior que a interpretação dele está equivocada e que a minha que está correta, né? Só que tem casos, gente, que está muito na cara, né? O juiz usou a letra pura da lei, sem interpretação. E aí, nesses casos, não dá para falar que houve um erro. Eu simplesmente não tinha o direito, tá? Outros casos, não. Dá para a gente falar assim, olha, existe aqui a lei e o juiz a descumpriu claramente. Ou existe aqui a lei e o juiz a interpretou erradamente. Ou seja, na decisão dele houve um equívoco. E aí, o que você pede para a segunda instância? O que você pede para o tribunal? Você pede para ele reformar a decisão. Porque você não vai pedir para o tribunal voltar e mandar o juiz interpretar diferente, mandar o juiz entender diferente. Seria até uma falta de respeito. Então, o que você pede, na verdade, é que o próprio tribunal dê a sua interpretação e reforme, modifique a decisão. Tá? E o outro erro é o erro improcedendo, que é o erro no procedimento. Erro injudicando é erro no julgamento. Erro no procedimento, no procedendo é erro no procedimento. É erro na aplicação da lei processual. Existe um vício naquele processo. Citação não foi válida, por exemplo. Imagina a seguinte situação. A autora ajuizou a ação. Juiz deferiu a petição inicial, mandou citar o réu. Citou o réu, mas a citação não foi válida. Quem recebeu foi o cachorro do réu e não o réu. Mas o juiz não percebeu isso. Não percebeu que, veja, uma assinatura humana leva uma patinha, né? E decretou a revelia do réu e julgou conforme a revelia do réu. Existe um vício, a citação não foi válida. É só um exemplo, tá, gente? Existem vários outros casos em que a gente pode falar que não foi observado o procedimento. O principal que a gente mais usa é o cerceamento de defesa. Então, eu peço para o juiz para produzir um tipo de prova e ele indefere. E julga depois, indefere a prova, faz audiência, produz outras provas, mas não a que eu pedi.
e depois julga meu pedido improcedente. Aí eu falo que rolou o quê? Um cerceamento de defesa. E aí é um erro improcedendo. Quando eu tenho um erro improcedendo, gente, o que eu vou pedir? Eu vou pedir a nulidade da decisão. Aquela decisão é nula, porque ela está viciada pela nulidade do processo. Olha só, o caso da citação. Não dá para eu pedir para o tribunal julgar, não foram nem produzidas provas. Então, eu tenho que pedir que aquela decisão que julgou conforme uma revelia, que não existia porque a citação era nula, ela tem que ser declarada nula, o processo tem que voltar para a primeira instância, para proceder-se a citação de forma correta, produzir-se as provas e o juiz poder produzir sentença. Né? A mesma coisa no caso de cerceamento de defesa. É nula aquela decisão, tem que voltar para poder produzir aquela prova e com aquela prova o juiz produzir nova sentença. Então, ao contrário do erro injudicando, em que o próprio tribunal simplesmente modifica a decisão, no erro improcedendo eu tenho que reformular algo no processo. E aí aquela decisão é nula e tem que se voltar para a primeira instância para sanar o vício e produzir uma nova decisão. Tá? Eu posso alegar as duas coisas? Posso, tá? Agora, primeiro, gente, alega um erro improcedendo, porque ele anula. Tá? E aí você fala, alternativamente, se não for acatado o erro improcedendo, alega o erro injudicando e pede para reformar a decisão. Mas isso tem que ser na mesma peça, princípio da eventualidade, tá? Então, primeiro você alega o erro improcedendo e coloca assim, olha, na hipótese de não ser acatado o erro improcedendo acima arguído, adentra-se ao erro injudicando. E a mesma coisa nos pedidos, você pede a nulidade, aí depois você vem para um pedido abaixo e fala, olha, não sendo acatado a nulidade, que seja reformada a decisão. Ok? Gente, eu expliquei tudo de juízo de mérito e ninguém fez uma pergunta sequer. Então, eu tenho que perguntar. Tenho. Vocês têm dúvida? Eu tenho. Aí a senhora falou aqui que volta para a primeira instância, né, no erro improcedendo, né? Aí vai ser julgado, se voltar para vai ser julgado pelo mesmo juiz? É. Se no erro improcedendo, volta para a primeira instância e ele é julgado pelo mesmo juiz. Repara, Luciane, que eu não estou querendo que o juiz mude a interpretação dele da lei. Eu estou querendo que ele refaça algo no processo que gerou nulidade e aí, com esses novos dados, ele produz uma nova decisão. Entendi. Tá? Porque aí, se fosse o erro... Injudicando. o outro erro lá, como é que chama? Injudicando. Também é do mesmo juiz, né? Volta para ele também, né? O erro injudicando não volta para ele. Não o erro volta, da interpretação, né? da lei. O próprio tribunal modifica a decisão. Volta para ele só para ele executar. Então deixa eu anotar isso aqui. Então, não volta, Isso é né? importante, gente. Olha só. O erro injudicando, o próprio tribunal reforma a decisão. Erro improcedendo, o tribunal anula a decisão e volta para a primeira instância para se refazer o processo. Quer que eu repita? Para Digital. primeira instância para refazer o processo, né? Refazer o processo e proferir uma nova decisão. É claro que talvez eu não precise refazer o processo todo. Depende de em que momento que ocorreu a nulidade. Tá? Aí, só mais uma perguntinha. Claro, aí o juiz da primeira instância não pode, de jeito nenhum, modificar o que foi decidido na segunda instância, né? No caso do erro improcedendo ou do erro injudicando? Não, dos dois. Ele não pode modificar. Não pode. Aquela decisão, no erro injudicando, a decisão reformada, ele só vai poder executar, e no erro improcedendo, ele tem que refazer o que o tribunal mandou refazer. Ou seja, se eu tinha pedido uma prova pericial e ele tinha negado, e o tribunal falou que foi um cerceamento de defesa, ele tem que fazer a prova pericial. Entendi. Tá? Acontece muito isso na prática? Acontece. E aí eu vou te explicar o que acontece. E é uma coisa muito interessante, que o pessoal fala assim, mas vale a pena recorrer? Não tem um corporativismo? E não tem. E eu acho que justamente por isso. Nossa, gente, não sei como é que eu nunca fui presa, mas eu vou falar. É uma questão, gente, de ego. O ser humano, ele é muito movido ao ego, né? Muito movido ao ego. E aí, imagina, o cara é juiz. Porque fora os casos do quinto constitucional, ele inicia a carreira como juiz.
E um dia ele é promovido a desembargador. Parece que eles têm prazer de modificar a decisão do juiz. Tem prazer de mandar o processo voltar e fazer alguma coisa que o juiz não fez. Né? Porque o juiz, ele pensa que é Deus, o desembargador tem certeza. Então, ele está mostrando para o juiz, olha, você só está pensando, olha como é que eu tenho certeza, olha como é que eu sei. Eu estou brincando, gente, mas o fato é que não existe isso na justiça comum. Na justiça comum, cara, se você vê que teve um erro, pode recorrer. Sem medo, que a decisão vai ser modificada. Não existe esse corporativismo, tá? Existe quando? Existe no juizado. Porque no juizado não existe segunda instância. As decisões do juizado são recorridas no próprio juizado e julgadas pela turma recursal do juizado. E aí eles são pares. Aí eles são juízes. E aí, gente, você paga R$ 500 para recorrer no juizado e é muito difícil modificar a decisão. Eu achei que seria mais fácil. No juizado é mais difícil. Por causa do corporativismo. Entendi. Gente, ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Só para ver se eu entendi. Sim, Rodrigo. Confunde um pouquinho, né, esses erros aí. O erro em procedendo, eu vou direcionar a peça recursal para o juiz adquém e este vai mandar para o juiz ACO para reformular todo o procedimento, é isso mesmo? Ou só direciono para o juiz ACO? Eu direciono para o ACO, todos, os dois. Eu direciono para o ACO e ele remete para a instância superior, para a adquém. Ah, tá. Tá? Entendi. Qualquer um dos dois erros. Mas aí vai direcionar para o adquém. É isso mesmo. Ele remete para a adquém. Remete, né? Na realidade, ele é obrigado a fazer isso, né? Ele é obrigado. Inclusive, gente, vocês estão sabendo da novidade? Não, qual? Nós teremos um encontro esse semestre presencial. Sério, professor, que dia? Poderemos nos conhecer, né? Esse calendário está sendo fechado ainda. Mas, salvo engano, o nosso dia vai ser 1º de outubro, né? Não sei se vai ter alguma modificação. Não, óbvio que não é obrigatório, né, gente, vocês comparecerem. Eu gostaria para conhecer vocês pessoalmente. Mas, óbvio, se tiver alguma comorbidade, for um grupo de risco, ou tiver aí com alguma sintoma de Covid, não vá. Obviamente que não vai ter chamada e muito menos VA, tá? Muito menos atividade avaliativa. E também, gente, porque, olha só, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, quando a gente tiver o encontro presencial, aqui eu não vou estar presente, né? Não vai ter live. Não sei se eu vou conseguir gravar de lá. Então, não vai ser matéria, vai ser uma atividade prática. E aí eu vou trabalhar com vocês, neste dia do encontro, uma aula prática para fazer um recurso, para aprender a fazer um recurso. Eu ainda vou decidir qual vai ser. Se vai ser apelação ou se vai ser embargos. Oi? Só que esse dia eu não estarei nem na aula presencial e nem online. Então, mas não tem problema também não, porque é óbvio É que eu a vou pena deixar... que eu queria... Adoro aula prática. É óbvio também que eu vou deixar a aula escrita, né, para vocês. E eu não sei se eu vou conseguir gravar de lá, mas eu tenho aulas práticas gravadas de outros semestres. Eu vou tentar achar. Se eu achar, eu posto para vocês também. Ótimo. Tá bom? Então, vocês devem ser avisados sobre isso ainda hoje, porque tem aula que já, o segundo período, por exemplo, a aula já vai ter, o encontro já vai ser na segunda, mas vai ser um só para a gente ir voltando, pegando o tranco de novo, né? Assim, tem gente aí que não deve nem conhecer a faculdade, né, presencialmente, nunca deve ter entrado numa sala de aula lá. Eu nunca entrei, eu já entrei na faculdade por causa do Dante, né? Mas na sala sim. de aula, não. Pois é. E o Dante falou que a senhora continua a mesma, tá? Que bom, lindo. Tá Ele estava feliz, aqui no gente. dia. Ele sempre foi gentil. Uma graça. Ele tá morando fora, né? Você falou? Tá morando fora. Meu Deus, até uns 10 anos que eu dei aula para ele, viu? Olha como é que eu tô ficando Tem velha. não, professor. Deve ter uns 5 anos, não sei, por aí.
Não, o Dante foi lá em 2000 há uns 8, né? Foi em 2013, não? É, por aí, 2013. Porque eu dei aula pro Dante quando ele estava no terceiro período. Ah, tá, lá na frente, né? Lá no comecinho, terceiro e quarto, eu dava aula na época. É, então foi, por aí. Não me põe mais velha, não. Nem a mim, né? Gente, vamos lá agora, vamos continuar aqui. Agora a gente fala dos efeitos dos recursos. E aí é realmente a última parte geral. Na próxima aula, a gente já vai trabalhar com apelação, tá? Já entramos no nosso primeiro recurso. Ah, não, na próxima aula não tem aula, né? Porque na próxima aula é a VA. Mas aí no dia 24, a gente vai trabalhar com o quê? Com apelação, tá? Bom, vamos lá. Então-se, efeitos dos recursos. Gente, é o seguinte, quando a gente interpõe um recurso, ele produz um efeito no processo, tá? E daí, eu dividi os efeitos em dois. Aquele efeito que tem quando eu interponho e o efeito que tem quando ele é julgado, tá? Mas o mais importante, e o que cai mais em prova, em recurso, são os efeitos de interposição, tá? Os efeitos que provocam no processo o recurso quando ele é interposto. E o primeiro efeito é não permitir o trânsito em julgado daquela decisão. O recurso não permite o trânsito em julgado da decisão, tá? Mas ele tem dois efeitos, que são muito importantes, que é o efeito devolutivo e suspensivo. O efeito devolutivo, gente, 90% dos recursos vai ter. 90%. Por que não é 100%? Por causa dos embargos de declaração. Né? Mas 90% dele vai ser. Efeito devolutivo, gente, ele é basicamente a natureza do recurso. Tá? Porque qual que é o objetivo quando eu recorro? O objetivo é que o Tribunal de Justiça, que o Judiciário reveja aquela causa, reveja aquela decisão. Ou seja, eu estou devolvendo a matéria impugnada, eu estou devolvendo a matéria recorrida, eu estou devolvendo o objeto do meu recurso para ser novamente analisado pelo tribunal. Por isso que chama efeito devolutivo, né? Devolver ao tribunal aquela tutela jurisdicional, devolver ao tribunal a obrigação de reanalisar aquela causa, tá? É o efeito devolutivo. A maioria dos recursos tem. Por que os embargos não têm? Porque nos embargos eu não quero que ele analise a causa de novo. Eu quero que ele conserte a porcaria do texto que ele redigiu. Tá? Então, o que é o efeito devolutivo? Devolve para o tribunal a análise daquela causa. Beleza? E aí, assim, se desdobrando do efeito devolutivo, eu tenho um subefeito, que é o efeito regressivo. Não vou falar que é subefeito, eu tenho um outro efeito, que ele também é um efeito regressivo. O regressivo, gente, vai permitir que o juiz que proferiu a decisão, o juiz ACOR, exerça o juízo de retratação. O que é juízo de retratação? Acho que vocês podem imaginar aqui um pouquinho, né? Ele volte atrás na decisão dele. Gente, uma vez que o juiz publicou a decisão dele, está publicada. Tá, juiz? Foi mal, publicou, está publicada. Você não pode ser esquizofrênico, não. Bipolar. Né? E publicou a decisão, amanhã vou voltar atrás. Imagina, gente. O juiz julga meu pedido procedente hoje. Amanhã acordou de ovo virado, muda. Dá. Qual que é a segurança jurídica que eu vou ter? É zero. Então, uma vez que ele proferiu a decisão, ele não pode mudar de ideia. Não pode modificar a decisão. A não ser através de recurso. Né? Só que se eu interponho um recurso, ainda que ele olhe para o meu recurso e fale assim, não, ela tem razão. Ele não pode modificar, ele já proferiu, tem que esperar a segunda instância modificar. A não ser que, neste caso, ele possa exercer o direito de retratação, ou seja, volte atrás. Porém, contudo, entretanto, são poucos os casos nos quais ele pode exercer o juízo de retratação. Ele pode exercer no agravo de instrumento e no agravo interno, ou seja, ele não chega nem a remeter o processo para a segunda instância.
Chegou o recurso, ele já volta atrás da decisão dele, e não vai nem para a segunda instância, tá? Tanto no agravo de instrumento, quanto no agravo interno. E na apelação, mas somente em 2 casos. Quando a sentença extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez interposta a apelação, o juiz vai poder se retratar em 5 dias. Olha só, se houve a extinção do processo com resolução do mérito, se o pedido foi julgado, procedente ou improcedente, ainda que a parte interponha apelação, o juiz não pode mais modificar. Agora, se ele extinguiu o processo sem resolução do mérito, por quê? Faltou uma das condições da ação, faltou um dos pressupostos processuais, alguma coisa assim. E a parte interpôs a apelação, aí ele vai poder voltar atrás, no prazo de 5 dias. Então, ele só pode voltar atrás no caso de extinção do processo sem resolução do mérito, se a parte interpuser o recurso. E o prazo é de 5 dias, tá? O outro caso é o caso do famigerado, do horroroso, do péssimo, da péssima, né? Improcedência liminar do pedido, é o artigo 332. Vocês devem ter estudado isso lá no 3º período, com o tio Marchiori, quando ele ensinou o processo de conhecimento para vocês, né? O que esse 332 fala? Que é o seguinte, nas causas que dispensem a fase instrutória, o que significa uma causa que dispensa a fase instrutória? Que não tem nem prova oral, nem prova testemunhal, e nem prova oral, nem prova pericial, tá? Prova só com o documento. O juiz, independente da citação do réu, isso aqui é gravíssimo, dispensando a citação do réu, ou seja, independente do réu saber que existe contra ele um processo, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então, nos casos que estão definidos aqui, nesses 4 incisos, vocês estão no código comigo, gente? Então, nada. Agora estão. Né? Então, olha só, nos casos desses 4 incisos aqui do 332, o juiz vai poder julgar liminar, vai poder julgar o pedido improcedente sem nem citar o réu. Sem nem citar o réu. Professora, tudo bem, mas está julgando improcedente, o réu vai ficar de boa, né? Ele vai ganhar, ele não vai ser condenado. Cara, mas ele está me parecendo um marido traído. Ele nem sabe que contra ele existe um processo. Imagina se ele arruma um emprego em que o povo olha isso. O povo tem olhado hoje em dia. Imagina se ele passa no concurso público que não pode ser réu no processo. E aí ele é réu e não sabe. Por quê? Porque o juiz não citou. Fora que, de novo, o direito depende de interpretação. Ele não pode expor qualquer interpretação dele da lei naquele caso, porque ele nem foi citado. Tá achando esse réu aí super marido traído, viu? Mas é claro que não é em qualquer caso que o juiz vai poder julgar improcedente sem nem mesmo citar o réu, né? Só vai poder quando aquela ação, aquela petição inicial, aquele pedido do autor, contrariar súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STJ ou pelo STF em julgamento de recurso petitivo, que aí vira um precedente. Isso a gente vai estudar no final do semestre, como que é feito esse julgamento de recurso repetitivo. Entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre o direito local. Aí o que acontece? O juiz vai lá, olha para aquela ação e fala, isso aqui contraria a súmula. Julga o pedido improcedente, nem citou o réu. Autor é intimado. Interpõe a apelação, falando, olha, o meu caso não entra no 332, não. Não está contra súmula ou contra precedente nenhum, não. O juiz percebe que o autor tem razão, então ele se retrata, né? Ele faz o juízo de retratação em 5 dias e cita o réu para contestar a ação, tá? Esses são os 2 casos em que eu tenho o efeito regressivo na apelação, porque eu tenho juízo de retratação, e eu vou ter também o efeito regressivo no caso do agravo de instrumento e do agravo interno. Tá? Gente, antes de eu passar aqui agora para o próximo efeito, que é o suspensivo, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Para mim está tranquilo, não sei, pessoal. Ok, gente. Mais alguém? Agora a gente vai para o efeito
suspensivo. E eu tenho que voltar lá no código com vocês para explicar o efeito suspensivo. A gente tem que no artigo 995. Tá lá, finzinho. Olha só o que fala o 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Ou seja, foi preferida uma decisão. A parte que depôs recurso, ela não vai transitar em julgado, mas já posso começar a executá-la, já posso começar o cumprimento de sentença. Por quê? Porque o recurso não impede a eficácia da decisão. Isso é para impedir que o recurso atrase o processo, né? E aí eu posso fazer o cumprimento de sentença provisório, que a gente estudou no semestre passado, né? Então eu vou lá, começo a fazer os atos executivos, para já adiantar a execução enquanto o recurso está sendo julgado, né? Eu posso até, gente, chegar ao final da execução e satisfazer a obrigação. Mas, normalmente, nesse caso, o juiz pede para que o autor preste caução, já que o recurso pode vir a mudar a decisão. Então, que ele preste caução, porque se o recurso mudar, o dinheiro que ele deveria devolver para o réu está garantido, tá? A questão é aqui, ó. Então, em tese, o recurso não tem efeito suspensivo. Ele não suspende a decisão, porque o recurso não impede a eficácia da decisão. E o efeito suspensivo significa justamente isso. Interpus recurso, daquela decisão fica em stand-by, fica suspenso até julgar o recurso. Essa não é a regra. O efeito suspensivo não é a regra. A regra é que o recurso não impeça a eficácia da decisão, é que o recurso não tenha o efeito suspensivo. Porém, no finalzinho do artigo fala assim, ó, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. A lei pode falar que existe o efeito suspensivo e até a decisão judicial também, tá? A lei só vai falar que existe o efeito suspensivo em um caso, que é a apelação. Então, o único recurso que tem efeito suspensivo, por lei, é a apelação. E a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Agora, todos os outros recursos podem vir a ter o efeito suspensivo. Se você requerer e demonstrar ao relator que tem perigo de dano e probabilidade de provimento do recurso, ele pode deferir o efeito suspensivo, tá? Que é o parágrafo único. Olha só. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de grave ou de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, o que é o efeito suspensivo, gente? Suspende o efeito da decisão até que o recurso seja julgado, tá? Qual que tem por lei? A sentença, a apelação. Os outros não têm. Mas eu posso requerer nos outros, né? Requer ao relator mostrando que tem perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso. E aí ele defere, tá? Então, eu posso pedir em todos, mas a regra é que não tenha somente na apelação, tá? A gente vai pedir isso no recurso e o relator, na hora que ele receber aquele recurso e estiver fazendo o juízo de admissibilidade, ele vai deferir ou indeferir esse efeito suspensivo, tá? Bom, e existe também o efeito suspensivo ativo, que é quando eu peço uma tutela antecipada lá no grau recursal. Lá para o relator, né? Então, imagina a situação. Eu preciso fazer uma cirurgia do coração, senão eu vou morrer. O meu plano não autoriza. Eu vou lá e ajuizo uma ação, obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada. O juiz indefere. Vou morrer. E aí eu recorro com o agravo de instrumento, e no agravo de instrumento eu peço que o tribunal defira aquela tutela antecipada para mim. Porque se eu tiver que esperar o recurso ser julgado, eu vou morrer. Tem que ser imediatamente. Eu preciso fazer essa cirurgia em poucos dias, ou eu vou morrer do coração, né? E aí, quando você pede essa tutela antecipada no recurso, é chamado de efeito suspensivo ativo, tá? Que além de suspender a eficácia da decisão, eu já a modifico ativamente, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Professor, vamos supor que esse caso hipotético aí que a senhora falou de
tem que fazer uma cirurgia, etc. e Sim. tal. Aí o juiz lá chega lá e admite aí a tutela, né? Antecipada, né? Defere, né? Aí, então, assim, lá na frente, por exemplo, se percebe que não era para fazer a operação assim, contra o plano de saúde. O plano de saúde não teria que pagar a operação. Como é que fica? Pois é. Tem gente que... E aí pode ser um dos motivos, inclusive, do juiz não deferir a tutela antecipada, justamente sobre a alegação que seria irreversível. Sim. Né? Mas não é irreversível, não, gente. Você não vai... Óbvio que você não vai arrancar meu coração fora. Mas a gente vai converter em perdas e danos. E aí o plano de saúde vai me executar. Entendi. Tá? Gente, mais alguma dúvida? Rodrigo, Túlio, Jadiel, Juliana? Não, Michele. Tranquilo, Michele. Ah, que bom. Vou conhecê-los pessoalmente? Vocês vão lá? Eu provavelmente não, Michele. Poxa. Tentarei. Obrigada, Túlio. Obrigada. Gente, eu gostaria muito de ir, viu, professora, de conhecer pessoalmente. Vai ter que ficar Mas no vai semestre que ser vem. impossível. Tá certo. Vai ser, para mim, vai ser impossível esse dia. Eu acho que esse dia, tá? Eu acho. Porque, assim, o calendário pode mudar, mas eu acho que esse dia. Gente, eu vou parar a gravação, porque a gente só